seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. 6h59. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Você, ouvinte, vai ter comentários do advogado e professor universitário Marcelo Massaioli e do empresário Nicolau Obeide, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Você, ouvinte, participa junto com o Marcelo Massaioli, junto com o Nicolau Obeide. Você manda para a gente opinião, manda para a gente informação por mensagem de texto, WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo Schiff. Bom dia, Marcelo Massaioli, o Nicolau Obeide, aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Jovem Pan, você acompanha, você ouvinte Jovem Pan, toda a programação da nossa emissora pela internet www.jovempansantos.com.br, pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos, pelo facebook.com/Jovem Pan Santos. Você acompanha imagens do estúdio da nossa emissora e participa direto do chat do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Marcelo Massaioli, nós estamos vendo aqui a TV Jovem Pan News por assinatura, 581 na Vivo, 576 na NET, que estreou ontem com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia. Bom dia, bacana. É um canal que faz parte aí do grupo desse nosso jornal também. Estou vendo muitas caras conhecidas aí. E quem sabe um dia nossas caras conhecidas também estarão ali. Mas bem legal, bem legal. Um canal de notícias sempre é legal. Eu lembro quando lançaram a Globo News lá atrás, né, também. 25 anos atrás. Era um negócio que a gente ficava assim, caramba, um canal brasileiro só de notícias. Será que a gente vai ter uma CNN, uma BBC aqui? E no fim das contas, eles se estabeleceram. A Band News também se estabeleceu bem. E acho bacana, acho legal para o nosso ouvinte que ele se torne também telespectador agora desse canal. E é isso. Tem também a Record News, né? Tem a própria CNN veio para cá. Exato. Várias emissoras aí concorrendo nesse ramo, nesse setor de jornalismo, de TV por assinatura só de notícias. A Jovem Pan vem enriquecer aí esse mercado, uma opção a mais para o telespectador brasileiro e principalmente para o ouvinte da Jovem Pan, né? Quem é ouvinte da Jovem Pan, que já gosta do sinal, que já está familiarizado com a nossa linguagem, vai curtir com certeza a TV Jovem Pan News. Ontem, um incêndio em um container no terminal pesqueiro de Santos, na Ponta da Praia, Nicolau Obeide, ele foi rapidamente controlado porque tinha um caminhão autobomba bem pertinho, controlou, depois os bombeiros chegaram, mas espalhou muita fumaça, assustou ontem esse incêndio no final da tarde, na verdade no meio da tarde, lá pelas 5 da tarde. Nicolau Obeide, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo Randolph Massaioli, bom dia, Paulo Bolsonaro Andrade. E ontem, finalmente, né, nós pudemos respirar. Eu sei que você vai falar do assunto, mas valeu a pena aquele 2-0 contra o Fluminense. Realmente um jogo muito bom. O Santos jogou muito bem ontem. Acho que foi o melhor jogo dos últimos tempos do Santos Futebol Clube. Não parecia o mesmo time. Empenhado, dedicado, um time totalmente diferente, realmente. Você vê como a vontade e o empenho fazem a diferença. Quanto à Jovem Pan, gostaria de parabenizar aí a Jovem Pan pelo canal e pelo que fez, realmente, o presidente da República. Pena que o desfecho, o término da entrevista não foi de agrado, né? Porque o presidente levantou e foi embora, né? Porque começou uma discussão entre os dois repórteres, inclusive o filho do vice-senador, não, suplente senador, né, Marinho, que é o repórter, começou a agredir o presidente, aí começou a defesa do outro jornalista, não lembro o nome dele agora, e houve uma discussão entre os dois, e o presidente levantou e foi embora, né? Eu não sei se você viu, eu vi a entrevista todinha,
E realmente, mas foi muito bom, entendeu? Foi muito bom o início e a TV, e está de parabéns aí à Rádio Jovem Pan, como você disse. Quanto ao incêndio aí, Paulo, eu acho que o bombeiro foi muito eficaz, né? Eles acabaram rapidamente com o incêndio, como os incêndios que acontecem em terminais, já não é o primeiro, e fez muita fumaça, realmente, é o que acontece, e assustou muita gente ficou assustada, mais pela fumaça do que pelo fogo, realmente. Mas os bombeiros foram bem eficazes e resolveram o problema rapidamente. Mas como disse o Nicolau, né, Marcelo, mais um incêndio aí em terminal, né? Mas foi bem rápido, deu sorte, tinha um caminhão autobomba bem perto. Eu acho que isso está dentro do esperado, viu, Paulo? Que a gente existem riscos nesse tipo, quando você armazena todo tipo de substância, todo tipo de coisa, existe um risco. O importante é acontecer o que aconteceu ontem, rápido, rasteiro, eficiente e eficaz, né? Então, eu acho que funcionou. Agora, claro, trabalha-se para prevenir, não para remediar, né? Contenção sempre é mais caro do que prevenção. Então, precisa entender bem por que isso aconteceu, mas, olha, fica aqui o reconhecimento ao bom trabalho aí dos combatentes a esse fogo. Esse incêndio fica dentro do previsto, como você disse, e fica dentro do previsto também, 7h06, a desarticulação de uma central de golpes bancários no Litoral Sul, em Mongaguá. Ela foi localizada e desarticulada pela Polícia Civil na terça-feira em Mongaguá. Por que dentro do previsto? Porque locais balneários, como são as cidades da Baixada Santista, onde tem muito aluguel por temporada, facilita que bandos de criminosos usem uma casa sem despertar muita atenção, né? Os vizinhos estão acostumados com a locação por temporada, então cedia ali a base para as operações e não desperta muita atenção. A Polícia Civil fez uma investigação, localizou essa central de golpes bancários, tem muito bandido atualmente especializado em golpes bancários, né? E prendeu 4 suspeitos, sendo que 2 são de São Paulo, Marcelo. Paulo, eu acho esse tema importantíssimo e eu tenho um diagnóstico para isso e ele tem muito a ver com a Covid-19, com a pandemia. Eu acho que com o trancafiamento forçado de todos nós, cidadãos, os bandidos inclusos aí, né? Os golpes cibernéticos, digitais, chame como quiser, eles aumentaram substancialmente. E eu comentava isso no meu escritório ontem, se essa criatividade fosse usada para o bem, já pensou? Porque eles inventam a cada dia um golpe novo, não é só o golpe bancário, é todo tipo de golpe envolvendo um e-mail, uma rede social, um perfil. Anteontem mesmo eu soube de um aposentado que tentaram extorquí-lo. Uma menina entrou na rede social dele, propôs a ele troca de nudes, ele recusou, mesmo assim ela mandou forçadamente, e aí quando ele falou, não, tá errado, você não pode fazer isso, ligaram para ele de um outro estado do Brasil pedindo dinheiro, falando, olha, eu sou o pai, eu sou não sei o que, ela é menor, é óbvio que não tem menina nenhuma, é óbvio que é a quadrilha fazendo isso, pedindo dinheiro. E aí eles vão de um para outro, eles vão saltando de um para outro. Se eles arrancam 2, 3 mil de cada pessoa, são 20, 30 numa semana, o cara faz 100 mil reais. Mas o gozado é a imaginação, né, Marcelo? Eles vão mudando o tipo de golpe, eles vão dando golpes. Golpes, nós tínhamos há uns tempos atrás, era criança chorando, alguém chorando. Pai, socorro, pai, me solta, né? Eu tive até um caso meio gozado, amigo meu. Nós estamos numa barraca de praia e o cara ligou, pai, me solta, voz de menino, eles estão me prenderam, pai, vem aqui me soltar. Aí o cara falou, estamos com teu filho aqui. Aí o meu amigo falou, pode matar ele, não tem problema, mata ele, eu não gosto dele mesmo. O cara falou, mas como assim? Eu não tenho filho, rapaz, eu só tenho uma filha. Então, assim, esses golpes... e vão diversificando, eles vão mudando, né? E agora os golpes, se você der uma olhada assim nas matérias de golpes que acontecem, todos eles agora são ou desse de estilo nudes, tentando chantagear, ou então aqueles de tentando... E o foco aí...
tem uma imaginação para isso, eu acho assim, o brasileiro, às vezes, né, tem umas certas piadas que falam que o brasileiro tem que ser estudado. Eu também acho porque tem uma criatividade para fazer isso, para bandeira. É impressionante. Eles vão nos aposentados, eles chegam na rede social do aposentado, porque é uma pessoa que lida menos também com a informática, tem mais medo de exposição, eles vão buscar pessoas casadas para tentar comprometer mais ainda. Enfim, é por isso que eu venho falando para o Nicolau não mandar nudes para ninguém já há muito tempo, né? Mas eu ouvi dizer o seguinte: moço lá, você não manda para ninguém, você só manda para mim, mas depois nós vamos falar disso aqui. Que é isso, pelo amor de Deus, 7h10. Mas veja, o Marcelo citou esse fato de nós termos ficado muito tempo trancados em casa na pandemia, com a mudança de hábitos. Um sintoma disso foi um caso que aconteceu na terça-feira à noite em Guarujá. Uma entregadora de refeições, de alimentos, ela foi xingada e agredida por um cliente em Guarujá. Veja o que aconteceu no bairro Barra Funda, em Guarujá, na noite de terça-feira, porque ela não subiu até o andar do apartamento do cliente para entregar o pedido. Ela respondeu para o porteiro do prédio que era melhor o cliente descer do que ela subir, porque a moto dela estava parada num lugar que ela estava um pouco preocupada com o lugar em que a moto estava parada. Primeiro o cliente agrediu verbalmente e depois jogou a maquininha do cartão nela. Ela registrou o boletim de ocorrência de lesão corporal e ela fez bem. Vale a pena registrar o boletim de ocorrência de lesão corporal. A gente até pode pensar, não vai acontecer nada, mas vai dar uma dor de cabeça. Esse cliente aí vai pensar 2 vezes antes de repetir um ato agressivo desse novamente, Marcelo. É isso aí. As pessoas ficaram mal acostumadas, parece que as pessoas ficaram ogras, né? Mais ainda, né? O mundo já vinha vivendo, mesmo antes da pandemia, eu acho que a intolerância era o grande mal da humanidade atual. Mas, né? Marcelo, você sabe que tem na alguns aplicativos, iFood e alguns outros, a opção, né? Vai encontrar com o entregador, quer que ele suba. Tem no aplicativo, não sei se vocês já viram isso. Quer retirar na porta do condomínio. Retirar na porta do condomínio, quer que ele suba. Existem essas opções. Talvez a pessoa tenha marcado uma opção de não estou justificando a agressão, em hipótese alguma. Mas talvez ali esteja marcado que era para a pessoa subir, o entregador não subiu, então aí gera esse tipo de conflito, né? Eu acho que pode ser isso. O que pareceu nessa notícia foi que ela justificou, ela pediu uma gentileza para a pessoa, falou, olha, minha moto está em lugar proibido, não tem onde parar na frente do seu prédio, você pode descer. O que o Paulo está falando é isso, as pessoas não querem mais fazer gentileza, elas não querem mais ser gentis com as outras. Isso é muito, muito ruim, isso é muito perigoso, né, no mundo atual. É por isso que a minha crítica, quando a gente fala muito do armamentismo ou do desarmamentismo, a minha crítica de Brasil não é o atual governo nem a qualquer outro. É armar a população toda num país de gente explosiva, de gente que está muito intolerante, de que está com os nervos à flor da pele. Eu tenho muita preocupação com isso. A justificativa de, não, o cidadão tem o direito de se defender. Claro, mas isso vai causar também, do outro lado, a chance de a gente ter muito mais problemas de agressão. Você imagina, você pega um cara desse mais virado, ele não joga a maquininha, ele pega e dá um tiro. As pessoas, elas estão agressivas, né? Eu tenho experiência disso na loja e tenho realmente visto que as pessoas estão intolerantes, impacientes, elas querem tudo, estão imediatistas, né? Elas querem tudo na hora. E realmente eu não sei o que tem causado esse tipo. Não sei se foi a pandemia. Eu uso uma expressão, Nicolau, elas querem tudo em velocidade de WhatsApp. Talvez seja isso, né? O celular ele tenha trazido esse tipo de inconveniência, né? Porque se você fizer uma análise, né, dos nossos avós, eram pessoas pacientes, mandavam uma carta, esperavam meses, uma resposta. E hoje é tudo imediato. Até o WhatsApp, as pessoas estão intolerantes, que eu tenho uma bronca de pessoa que manda uma mensagem para você, você não responde, começa a pôr um monte de interrogação, né? Aí demonstra que é intolerante mesmo a pessoa. E aquela que te liga, pô, você não viu meu WhatsApp ainda? Essa é pior ainda.
Então, a pessoa, né, o WhatsApp é uma ferramenta excelente, é boa de trabalho, também de conversa, mas é uma ferramenta não de resposta imediata, e sim de alguma coisa que você não possa esquecer, alguma lembrança que você tem que fazer com a pessoa, algum comentário que não precise imediatismo, né? Você quer ser imediato, você liga para a pessoa. Eu falo constantemente isso para pessoal mais jovem, né? Às vezes tem uma jornalista lá na CDL que ela tem 21 anos, e eu canso de falar para ela, WhatsApp não é telefone, WhatsApp não é telefone, liga para mim quando for alguma coisa urgente. E eles têm esse costume de WhatsApp, e aí você não responde, põe uma interrogação. Então, é coisa que realmente mostra que a pessoa está nervosa, né? Está ansiosa, né? Ansiedade e tem trazido esse tipo de problema, que são os problemas de agressividade, né? Porque a pessoa fica ansiosa, ela fica agressiva. 7h15, o Marcelo Massaioli falou de porte de arma, e em Praia Grande, um guarda civil municipal que estava à paisana, mas com uma arma, ele estava no supermercado no bairro Quietude, houve o assalto, os dois assaltantes perceberam, armados, que ele tinha uma arma, derrubaram o guarda, tomaram a arma dele e levaram embora a arma, fugiram só com a arma dele, que era uma arma particular, que ele não devia estar usando no supermercado à paisana à noite. 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Está precisando de EPIs, ferramentas e suprimentos para sua obra e indústria? Fale com a especialista ProteSan Equipamentos. As melhores marcas e produtos. Venha nos visitar. Avenida Conselheiro Neves, 69 Santos. Telefone 33214725. Acesse protesan.com.br. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Jovem Pan! Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h18. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Marketing Digital, recursos e cases de sucesso com o empresário André Ursini. Oferecimento WorldCom Brasil. Bom dia, André Ursini. Bom dia, Paulo Schiffer. Bom dia, Marcelo Massaioli, Nicolau Albeide. Então, Paulo, não sei se você já ouviu falar em inbound marketing, mas é uma das modalidades que mais apresentam resultado para as empresas atualmente. Na verdade, Paulo, é aquilo que muita gente chama de marketing de conteúdo, ou simplesmente conteúdo, uma palavra e um conceito que acharam a sua verdadeira vocação na internet, e com pelo menos uma ampla vantagem, Paulo, é até 62% mais barato do que o marketing tradicional, além de gerar muitos efeitos e retornos positivos. O inbound marketing, Paulo, é o tipo de estratégia que permite criar e compartilhar conteúdo. Empresas que monitoram e pesquisam as redes afirmam que negócios que usam inbound marketing conseguem gerar 67% mais leads do que empresas que usam outro tipo de estratégia na rede. Uma das principais disputas da publicidade e do marketing hoje em dia é justamente a captação de leads,
ou seja, achar aquelas pessoas que demonstraram interesse na sua empresa ou no seu serviço. Para capturar leads, Paulo, é preciso atrair essas pessoas de alguma forma. Uma das ferramentas mais eficazes para isso é o iBand Marketing. As estratégias podem ser as mais variadas e simples. Por exemplo, criar um blog. Segundo a Webdan, Paulo, as empresas B2B que possuem blog geram até 67% mais leads do que as empresas que não têm. E os profissionais de marketing que têm até 13 vezes mais chances de obter sucesso com retorno positivo usando a iBand Marketing. Como preferem focar na informação e não em anúncios, as estratégias desse tipo de marketing podem estabelecer um diálogo com o consumidor, diferentemente de um marketing diretamente vinculado a uma publicidade. Aliás, é justamente essa possibilidade, Paulo, que leva o público-alvo até você. Por isso que o iBand Marketing também é chamado de marketing de atração. Tá? Às vezes o marketing tradicional pode ser o mais indicado para um tipo de estratégia, mas o iBand Marketing, aquele que leva a informação, pode ser o mais adequado para aquele momento, para você levar o tipo de informação para o seu público. A partir do momento que o iBand Marketing prefere oferecer informação ao invés de persuasão, também atrai profissionais que necessariamente transitam na publicidade. Por exemplo, é muito melhor você ter hoje um jornalista para produzir conteúdo do que um publicitário. Ou seja, o futuro do marketing pode não estar necessariamente atrelado a um conceito de publicidade tradicional. Tá? Então, ao invés de você gerar propaganda, você gera conteúdo de matérias para o seu público, para fisgar esse público, né? É a geração desse conteúdo que está no horizonte do futuro da publicidade. O marketing tradicional, Paulo, costuma interromper a experiência do usuário, como aqueles anúncios que entram no meio do vídeo que você está assistindo, ou aquelas janelinhas que entram no seu computador, no seu celular, sem que você queira, são aqueles famosos cookies, né? Isso não acontece no iBand Marketing, né? No iBand Marketing você pode oferecer informações relevantes e originais sem interromper o fluxo de interesse do usuário quando ele está usando o seu equipamento eletrônico, né? Você está atraindo ele para a sua marca e transformando ele num potencial cliente através da disponibilidade de informações, Paulo. Esse marketing de conteúdo é mais uma das ferramentas do marketing digital aí que está a serviço, está à disposição do empresário, do negociante, para chegar até o público diretamente com muita propriedade. André Orsini, obrigado pelas informações e uma ótima... Eu posso dar um pitaco aí, Paulo? A gente tem feito... Vamos lá, né, Paulo? Eu não conhecia por esse nome, mas isso a gente procura sempre gerar lá na CDL, agora eu vou chamar de iBand Marketing, era conteúdo, exatamente, porque o conteúdo ele te gera matéria gratuita, né? Você tem notícias gratuitas nas mídias sociais, nos jornais, e você informa alguma coisa realmente importante para a população. Agora eu vou adotar o nome, iBand Marketing. É isso aí, Nicolau, você é craque nisso. Isso aí esse foi o quadro de marketing digital apresentado todas as quintas-feiras aqui pelo empresário André Orsini. André Orsini, obrigado pela análise, pelas informações e uma ótima quinta-feira para você. Obrigado, uma ótima quinta-feira a todos, Paulo. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Marketing Digital, recursos e cases de sucesso com o empresário André Orsini. Oferecimento WorldCom Brasil. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h23. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita! 997880966. O ouvinte Joseph, ele reclama de uma queda de energia elétrica que afetou o nosso sinal de internet. E ele fala, aproveitando a oportunidade, finalmente o nosso glorioso Santos Futebol Clube venceu a partida contra o Fluminense. Um verdadeiro alívio para nós torcedores. Esperamos que esse time engrene de vez para ficar cada vez mais distante
da incômoda zona da degola, que não combina nada com o nosso alvinegro santista, para cima dele, Santos. O Marcelo Massaioli assistiu ao jogo do Santos ontem, eu não assisti, estava dando uma palestra ontem à noite. Meu filho disse que o Santos jogou muito bem e ele comemorou. Ele estava no Rio de Janeiro, tomou muito chopp para comemorar. Eu assisti com outro fanático que você conhece, que é o Marco Arroio, né? Nós assistimos junto o jogo ontem e foi, olha, complicado, viu? Porque, assim, por mais que o Santos tenha jogado bem, a nossa desconfiança atual, a nossa insegurança atual rouba alguns anos de vida da gente a cada jogo do Santos. Teve 12 minutos de acréscimo no segundo tempo, né? Teve bastante paralisação. O que me impressionou ontem, eu estava ali no Valongo, né? Eu fui num evento ali perto do Museu Pelé, foi que ali não estava chovendo tanto, mas na Vila, que é pouco, não é longe dali, estava uma chuva torrencial também, né? O negócio, Santos tem coisas surreais. Choveu bastante ontem à noite. Mas assim, o Santos jogou bem. Mas o Santos é incaível. Então, a nossa alegria vai ser poder falar que time grande não cai, né? Nós vamos para a Praça Independência comemorar que não caímos esse ano. Esse ano tá bom. Mas eu acho que agora a gente tem ainda, desses 9 jogos que faltam, 5 em casa. A gente não pode depender da penúltima e da antepenúltima rodada, porque nós vamos jogar com o Inter no Rio Grande do Sul e com o Flamengo. Mas o bicho papão parece que não está tão papão assim, né? O Flamengo ontem tomou uma virada e é o último jogo do Santos, é o Flamengo. O problema é a inconstância, né, Nicolau? Ele toma goleada num jogo, no outro dá uma goleada. O Palmeiras anda assim também, né? Então, assim, a gente nunca sabe qual que vai ser o dia que eles vão, como eles vão acordar naquele dia. Aí eles acordam num dia bom para eles, aí já viu pra gente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ganhar em casa e dos times que são mais fracos, de nível mediano, como é o Santos hoje. É isso, tem que ser pensamento humilde de time menor. Mas agora não tem mais time fraco, não, só o Chapecoense, não tem mais time fraco. Agora é Palmeiras, Corinthians. O Cuiabá que ascendeu esse ano tá lá entre os 10. Tá bem, né? É um time que tá... mas eu acho que o nível tá ruim, o nível do Campeonato Brasileiro tá muito ruim, por isso que Fortaleza, Cuiabá, esses times estão bem. Se você for olhar os artilheiros do campeonato, o artilheiro no Campeonato Brasileiro, que o artilheiro tinha 12 gols. Geralmente eram 30 gols. Ontem o Santos ganhou do Fluminense por 2-0, com gols do Madison e do Tardelli, fez o primeiro gol aí pelo Santos. Foi a estreia do Edu Dracena, né? Como diretor de futebol, o Edu Dracena estreou com o pé direito aí. Ele que foi apresentado à tarde, substituindo os diretores de futebol, e já estreou com uma vitória à noite. Ontem também o Bahia recebeu o Ceará, empatou 1-1. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro está disparado na liderança com 59 pontos, o Palmeiras está em segundo com 49, o Fortaleza em terceiro com 48, o quarto é o Flamengo com 48 também, o quinto é o Bragantino, o sexto Internacional, o sétimo o Corinthians. A zona do rebaixamento, Juventude, Sport Recife, Grêmio e Chapecoense. O Santos está uma posição acima, em 16º lugar, com a mesma pontuação do Bahia, que é o 15º, e a 1 ponto do Ceará, que é o 10º. Ontem, né? Mas o importante, Paulo, é que está 3 pontos do primeiro colocado, que é o Juventude. Então, pelo menos dá um respiro, né? Não é um ponto que nem estava. Né? Pontos acima da zona do rebaixamento, com o mesmo número de jogos. O São Paulo está em 13º lugar, 2 pontos acima do Santos, 32 pontos. Pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense provocou uma surpresa ontem, bateu de 3-0 no Flamengo no Maracanã, depois do 2-2 na semana passada em Curitiba, e o Renato Gaúcho foi xingado por 30 mil pessoas, o treinador do Flamengo ontem. Ele entregou o cargo, né? Ele foi xingado por 30 mil, crise no Flamengo aí com a derrota de ontem. O Gabigol foi atingido por um copo de cerveja depois do jogo também, né? O bicho pegou lá pro lado do Flamengo. O Galo, enquanto isso, foi a Fortaleza, bateu 2-1 Fortaleza, é o outro finalista. 2 Atléticos na final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, do Cuca, e o Atlético Paranaense, do Alberto Valentim. O Alberto Valentim começou o ano muito mal, né? Começou o campeonato muito mal, sendo demitido do Cuiabá, né? Por uma suspeita de que teria
saído com a mulher do presidente do Cuiabá, e agora é finalista da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas, agora você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A OAB Santos desempenha papel importante de representação da sociedade civil. Em um ano diferente para todos, ela continua a defender a advocacia e a sociedade santista, seguindo protocolos internacionais de biossegurança. Uma sociedade só pode existir plenamente com uma advocacia forte e atuante. OAB Santos. Valorizar o advogado é garantir o acesso à justiça, é garantir os seus, os nossos direitos. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Os meses mais quentes do ano são os mais propícios para o aparecimento de pulgas. Esses insetos, além de causar coceira e alergia por causa das picadas, também transmitem um determinado tipo de verme. A prevenção pode ser feita através de comprimidos, loções, shampoos, coleiras ou pipetas. E neste caso, com certeza, é muito melhor prevenir do que remediar. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. No Vila Borghese sempre tem novidade. O Empório inaugura sua mais nova unidade no Boqueirão. Com mais espaço, mais conforto, mais variedade e muito mais moderno, o Vila inova mais uma vez. Visite a nova loja, Empório Vila Borghese. Produtos selecionados merecem um lugar diferenciado. Rua Mato Grosso 404. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h32, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista e você participa do jornal com opinião, com informação, por mensagem de texto, o WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. O ouvinte Henrique Júnior mandou assim: bom dia a todos, importante o tema intolerância, não sei o que está acontecendo. Outro dia um policial militar matou uma cadela só porque ela estava latindo. Eu vi esse caso de uma violência, né? Um homem que teve seu carro abarroado por outro, subiu no carro do motorista e ficou sapateando em cima do veículo num acesso de fúria. Onde vamos parar desse jeito? O Henrique Júnior está se referindo ao caso que a gente comentou, do cliente que atirou a maquininha de... Está demais mesmo, está demais. Eu tenho presenciado demais isso, viu, Paulo? Muito, muito. A gente tem que ter tido... Eu tenho que ter assim, uma tolerância muito grande em relação até a clientes, e não tem idade, viu, Paulo? Não adianta falar que são jovens, porque às vezes você pega pessoas mais idosas, inclusive mais intolerantes ainda, nervosos. E na loja entram de uma forma agressiva, falam agressivamente,
E às vezes até não é nenhuma reclamação, às vezes é até um assunto, você tenta dar uma explicação para a pessoa tá bom, vira as costas e vai embora, tipo assim, não tem muita explicação. Você percebe que é uma coisa interna da pessoa. E realmente tenho observado isso já há mais de um ano. Eu acho que só pode ser a pandemia, né, que tem causado isso nas pessoas. De um lado a pandemia e do outro lado a inflação, né? A gasolina subiu 73% nesse ano, o diesel subiu 65%, e ontem o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros 7,75. A 7,75, é o maior patamar desde... 1,5%, né, aumentou? Aumentou de 6,25% para 7,75%, 1,5%, é a maior taxa desde outubro de 2017, no Temer, e é a maior elevação, essa com 1,5% numa tacada só, é a maior elevação desde 2002, quando era o Fernando Henrique Cardoso presidente. A tentativa de furar, no comunicado do Banco Central, está escrito que a tentativa de furar o teto de gastos pode gerar mais inflação. Ou seja, tem aí uma contraindicação ao furo do teto de gastos dentro do próprio governo, porque o Banco Central o presidente é nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, não é? Ô Paulo, vem cá, olha a expressão que você acabou de falar, analisa ela isoladamente, o furo do teto de gastos. Que coisa ruim, né? Pega mal se você parar para pensar. É uma coisa, olha, como faremos para estourar o orçamento? Né? Não é uma frase boa. E outra, a PEC dos precatórios é a grande saída eleitoral para o ano que vem, para o governo. Aí você vai falar, o que tem a ver os precatórios com o ano eleitoral? A PEC dos precatórios economiza dinheiro para o governo, economiza vários bilhões, porque ele deixa de pagar as pessoas que já estão para receber, estão muito próximas de receber. A União Federal é o melhor pagador de precatórios hoje. Hoje você tem um precatório do governo, por exemplo, dos estados, dos governos dos estados, é mortal, você não vai receber durante anos. Agora, a União Federal é boa pagadora. Então, no fim, agora o que o governo federal quer? A gente passa essa PEC, a gente dá uma moratória, um calotezinho durante alguns meses, talvez alguns anos a mais essas pessoas, e aí a gente tem dinheiro para gastar, para soltar o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, Bolsa Família, popularidade. Então não tem segredo, a máquina eleitoral ela continua funcionando. Alguém vai perguntar, mas Marcelo, isso é do governo Bolsonaro? Não, amigos, isso é de 1500 para cá. Isso Nicolau, a gente precisa ser justo, né, cara? É da política brasileira, né? Isso é uma sacanagem, é um jogo. Claro. É uma sacanagem, é um jogo. Então a gente pode ficar com raiva do atual governo federal? Claro que a gente pode, mas a gente tem que lembrar que isso vem sendo feito há séculos nesse país. Então o sistema todo está errado. Você, por via oblíqua, tenta economizar. E eles querem realmente estourar o teto de gastos. Paulo Guedes está aí no manual. Eu não sei se sou só eu que reparo. O Paulo Guedes está um cara desgastado, ele está um cara estressado. Ele ontem chegou ao cúmulo aí de sugerir que o Marcos Pontes era burro. Né? Eu ouvi a manifestação dele nessa reunião. E aí foram entrevistar um outro ministro e falou assim, mas pô, você acha aí, o que o Paulo Guedes falou? Ele falou assim, ele é assim mesmo, é o Paulo Guedes sendo o Paulo Guedes. Ele até riu, porque ele achou engraçado, porque ele falou que o Paulo Guedes é estressado mesmo, e ele é assim no dia a dia, de falar essas coisas. Só que ele não vinha a público, ele não falava isso em reuniões públicas. Ele também está no limite dele com isso. Vai ser um ano muito difícil agora. O governo vai sofrer nesse último ano até a eleição, porque ele precisa dessas medidas. E elas não são fáceis, porque ele não tem o Senado do lado. Marcelo, é uma incompatibilidade total da iniciativa privada com a iniciativa pública. Quem está na iniciativa privada e vai trabalhar na iniciativa pública fica desgastado, não tem jeito, nada anda, a máquina não anda, a máquina é pesada. Eu conheço algumas pessoas que saíram da iniciativa privada, que eram executivos super eficientes, eficazes, e vai para a iniciativa, vai para a máquina pública, não consegue porque a pessoa fica estressada, nada anda, tudo tem política envolvendo. Qualquer coisa que você mexa com a máquina pública é muito lento, tudo muito lento. Então, a máquina é um elefante. Tem até um dos donos da Multilaser,
o Renato, que inclusive foi até cotado para ser ministro da Educação, eu conheço ele, ele escreveu um livro, Carregando o Elefante. É muito interessante o livro dele, eu dei uma lida, e é o que é o poder público, é o que é a máquina pública. Infelizmente, nada funciona. Você vê, o governo vai deixar de pagar precatórios acima de 60 milhões, é uma sacanagem, pô, porque aquela pessoa que tem aquele dinheiro para receber já é de um processo, você é advogado, sabe muito bem disso, que está rolando anos e anos e anos e vai empurrar mais para frente. Poxa, por que o governo não faz a lição de casa, né? Diminui a sua despesa, diminui os seus gastos e pode ter dinheiro sobrando. Por que não faz? Não faz porque não interessa. Não consegue também. Além de não interessar, não consegue. Esse que é o grande problema. Agora, de qualquer maneira, Marcelo, o comunicado do Banco Central é curioso, né? Ele fala na tentativa de furar o teto de gastos, pode gerar mais inflação. Esse episódio do Paulo Guedes sugerir, na verdade, ele falou mesmo, né, que o Marcos Pontes, o ministro de Ciência e Tecnologia, é burro, ele falou que foi burrice, né? Da maneira de gerir o orçamento, o que acabou, inabilidade para a gestão do orçamento, que acabou provocando aquele corte de 600 milhões de reais no programa de financiamento para pesquisa, do qual o ministro também se queixou. São áreas de atrito dentro do governo que tem vindo a público, né? Esse atrito entre o Marcos Pontes e o Paulo Guedes, o atrito entre a política a tentativa, né, de furar o teto de gastos e o Banco Central. E na Câmara ontem, a votação da PEC, da proposta de emenda constitucional do teto de gastos, acabou não sendo votada porque houve uma avaliação de que não haveria quórum para aprovação, não é isso? Exatamente. Ficou para hoje, né? Exatamente. E assim, o governo, eu acabei começando a falar e não concluí. Ele não tem o Senado do lado, a Câmara até tenta. A Câmara, o Arthur Lira faz o movimento dele e acaba passando. Aliás, ontem ou anteontem, houve uma queixa clara do Jair Bolsonaro sobre a postura do Rodrigo Pacheco, acho que foi ontem. Ele é candidato a presidente, né, Marcelo? Se filiou ontem ao PSD. Ele se filiou ontem. Ele é o dono da tranca, né, Nicolau? Ele é o dono da tranca. Então a tranca está na mão dele. A chave do cadeado... Ele vai trabalhar contra agora. Ele vai trabalhar contra. Então, você vê como o sistema é perverso. Onde está o interesse do cidadão brasileiro? Não está. Não está, ninguém quer saber. Todo mundo quer saber da eleição, de como vai se beneficiar para o ano que vem, de como vai fazer melhor, se vai estourar teto de gasto, se vai interromper e trancar a pauta e vai prejudicar a população toda. Dane-se, isso não está em pauta. O que está em pauta é ganhar a eleição. Então, o sistema é perverso para todos. Agora, vamos ver por quanto vai passar hoje, que hoje vai ser privatizada a Dutra e a Rio Santos. Estão falando em 15 bilhões. Aí vamos ver se dinheiro vai entrar, vai servir para quê e vão gastar onde, né? Então, o Rodrigo Pacheco se filiou, ele deve ser, pelas avaliações, candidato a vice-presidente. Agora não se sabe ainda se é em qual chapa, que pode ser na do PT, pode ser na do Bolsonaro. O Kassab falou que ele vai ser presidente, candidato a presidente do partido, que o partido vai ter um candidato à presidência. Agora... Veja, você lança um candidato a presidente para compor com outra chapa mais forte. Na verdade, o Kassab que é o Lula, né? Quer ser vice do Lula. Pode ser vice de qualquer um, aí o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. 7h43. Enquanto isso, e a gasolina sobe 73% no ano, o diesel sobe 65%, muita gente começa a optar pela bicicleta elétrica. A produção e a importação das bicicletas elétricas cresceram 24,5% entre janeiro e agosto desse ano em relação ao ano passado, e até o final do ano a previsão é de que vai haver um crescimento nesse ano de 34% na produção, na venda e na importação de bicicletas elétricas, 43 mil unidades a mais rodando no Brasil. É uma opção, né, Marcelo? É uma opção. O Nicolau já está vendo aí como é que ele vai comprar dele. Eu tô louco para ver o Nicolau comprar as roupas de lycra que ele falou que ia comprar só para pedalar. Só para pedalar. Não, mas a bicicleta elétrica não precisa pedalar, pô. Mas a bicicleta não precisa dar uma pedaladinha. Ela dá um reforço, né? Sim. Você está falando daquelas mais... É que tem aquelas de pneu largo, né? Que é tipo, parece uma motinho, né? Que essa também tem vendido bem. Ela pode andar até na ciclovia.
se até ex-presidente da República pedalou, você não quer pedalar, pô? Então... Ela anda... Você já viu aquela de pneu largo que tem, que parece uma motinho, pode andar com ela na ciclovia? Essa que eu tenho visto bastante, aí muitas pessoas têm comprado. Ela tem um custo ainda um pouco alto, né? Ainda não é muito baratinha, mas eu acredito... O ciclismo ganhou muito protagonismo nos últimos anos agora, as pessoas estão pedalando, depois da pandemia, agora na volta, eu tenho muitos amigos que começaram a pedalar, mas pedalar forte, não é até o litoral norte, elétrica. não, pedalar mesmo, por isso que eu falei ciclismo mesmo. Agora, a bicicleta elétrica é bom para começar a pedalar, né? Para quem não faz esporte, está sedentário. E por falar em... para ciclista Nutella, né, Paulo? Para, não é para ciclista raiz. Pô, vai comprar bicicleta. Pô, comprei a bicicleta, o cara paga mó sapo lá no bar com os amigos, o cara é mesmo elétrico. Sai com o motorzinho. Peraí, tem o caso aqui no G1 de uma paciente se recuperando de câncer. Olha só que maldade, né? Ela comprou a bicicleta para começar a pedalar, é um começo, né? Para quem está sedentário e tal, um começo. E vou aproveitar essa conversa de bicicleta elétrica para mandar um abraço para o nosso ouvinte, o dentista, o cirurgião dentista Maurício, é odontólogo agora que fala, né? Maurício Machado, que é um precursor aí das bicicletas elétricas em Santos, né? Mas o Maurício Machado, ele tá num grupo lá de pedaladores que você conhece, o Marcelo Antunes, o Heitor Emiliano, os caras estão pedalando forte, Paulo, ainda até Bertioga, e não sei, aonde você foi? Aí eu falei, cara, se eu for até o Canal 5, eu já tô cansado. Aí eu fui até Bertioga. 7h46. Repita. 14 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan. A Unimed está cada dia mais completa para você. O novo centro médico não para de crescer. Além do pronto atendimento adulto e infantil 24 horas. Agora, você conta com um moderno laboratório Unimed e com um centro de diagnóstico por imagem. Tecnologia de ponta para realizar seus exames com qualidade e segurança. Viu só? Mudamos para melhor. Mudamos por você. E esse é o jeito de cuidar Unimed. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. O futuro da sua cidade tem nome, Forte Norte. Há mais de 25 anos no território nacional, a Forte Norte se destaca por sua atuação em iluminação pública, limpeza urbana, infraestrutura, edificação, tecnologia e meio ambiente. A participação no mercado está em sintonia com as necessidades da iniciativa pública e privada. Desenvolver um grande futuro. Esta é a receita da Forte Norte. Acesse fortenorte.com.br. Forte Norte, desenvolvimento ambiental e urbano. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h48. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista e você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita! 13997880966. Ouvinte Marcelo mandou assim: bom dia a todos. Mais uma vez, fica claro que o que menos importa em Brasília é o bem do povo e do trabalhador. De acordo. Agora, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto que elimina a meia entrada em eventos esportivos e culturais no Estado. Na verdade, o projeto é do Mamãe Falei, o deputado estadual Arthur Duval. Ele é irônico, né? Ele estende a meia entrada para todos, desde 0 anos até 99 anos, ou seja, todo mundo tem direito à meia entrada, então ninguém tem meia entrada, né? Fica a meia entrada, fica a entrada inteira. O que é curioso aí
é que a lei é federal, Marcelo. Como é que a Assembleia Legislativa do Estado ela proíbe a meia entrada só no Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo não faz mais parte da federação? Então, é uma forma de você estimular ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu? Então, depois, no fim, ele aprova uma lei, ele faz lá, joga para a torcida dele, porque ele precisa jogar para a torcida dele, para o público dele que apoia isso, e depois alguém vai derrubar essa lei. Vai derrubar, porque ela vai cair, porque não é competência. Competência é uma coisa muito séria. Você não pode exceder a sua exceder a competência. Ele sabe disso. Só que a gente realmente está muito mal representado no legislativo. Em geral, a gente está muito mal representado. Você sabe, eu ainda não me recuperei, eu não sei vocês, mas eu não me recuperei nem psicologicamente, nem politicamente do impeachment da Dilma. Daqueles discursos do eu apoio, eu voto sim, eu voto não, os absurdos que se falavam naqueles microfones ali, eu acho que o povo, a gente já desconfiava que a gente era muito mal representado, mas quando você vê mais de 500 pessoas falando asneira, você fala assim, meu Deus, não é possível. Não é possível. Você está com saudade das nossos frases representantes da Dilma, né? do povo. E ali eu não me recuperei bem daquilo até hoje, já faz alguns anos, mas eu ainda não me recuperei bem. E acho que a gente vive isso também, nas assembleias estaduais não é diferente. Não é diferente. Você vê, tem a famosa lei para inglês ver, a lei que não vai pegar, a lei que não tem efetividade. Você vê tanta porcaria, você vê tanta coisa desperdiçando dinheiro público, porque você está jogando dinheiro público fora. A gente paga o salário desse pessoal. Agora, para que fazer isso, né, Paulo? Para que ironizar? Não cabe isso hoje em dia, não cabe. A gente precisa focar no que é importante, né? São milhares de pautas, não são centenas de pautas, são milhares de pautas que estão represadas no Brasil inteiro. Mas, como diria o poeta, de maneira muito inteligente, é o que temos. Agora, numa Assembleia Legislativa, como numa Câmara Municipal, como na Câmara Federal, no Senado, tem uma comissão que determina se o projeto tem validade jurídica ou não, né? A Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Como é que um negócio desse passou nessa comissão, Nicolau? Passa, né? Isso aí é tudo política e é negociado, né? Por que passa? Passa por interesses pessoais de cada um e também troca de favores, né? Então, esse é que é o grande problema. Você vota favorável a esse projeto que me interessa por esse motivo, eu voto. Teve uma vez aquele CQC, aquele programa que tinha não lembro que TV, não sei se era na Bandeirantes. Band. Na Band, eu acho que... E eles mostraram que eles pegaram um projeto que favorecia pinga, né? Que era para dar pinga para a população, e eles começaram a conversar e as pessoas assinavam e aprovavam os projetos, que no final, depois que eles pegaram, era para pôr pinga na cesta básica, era isso. Aí eles aprovaram e todos aprovaram. Não, tudo bem, eu vou votar a favor, pode deixar que eu voto. E eles desmascararam e mostraram como é que funciona a votação nas comissões e na Câmara, né? Então, assim, nem lê, nem sabe qual é o projeto, nem estudam, nada. Eles votam para fazer favor para o outro. Você votou favorável para mim, depois eu voto favorável no teu projeto. Então, realmente, são os deputados que a gente tem, são as comissões que são formadas nesse país. É triste isso? Porque quem paga o preço de tudo isso é a população. Paulo, eu só queria dar um destaque aqui para você, desculpe mudar o assunto. Hoje é dia de São Judas Tadeu, viu? Hoje é um santo que tem sempre festa aqui em Santos. É dia de São Judas Tadeu, vamos comemorar o dia de São Judas Tadeu. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aposentou a desembargadora Tânia Borges, aquela que beneficiou o filho que foi preso por 130 quilos de maconha e 200 munições de fuzil em 2017. Piada, né? Ela foi com um delegado, foi com um psicólogo até a prisão e transferiu o filho, e foi flagrado isso por câmeras, para uma clínica psiquiátrica. O interessante aí é que continua valendo isso, Marcelo. A aposentadoria da desembargadora é a pena máxima que ela pode responder. Ela continua com o salário dela de R$35 mil. Sim, a aposentadoria compulsória é a pena máxima. Enquanto a lei não for modificada, isso segue. Parece assim, é uma punição que todo mundo gostaria de receber. Né? Você para de trabalhar,
compulsoriamente e recebe a sua aposentadoria proporcional até ali. Eu acho que aí é uma questão bastante pessoal. Eu acho que devia ser uma punição bem severa. Ou você perde metade, ou você perde tudo. Você está sendo afastada aí por ilicitude. E no caso dela foi muito claro, né? Ela foi filmada chegando para influenciar o delegado. Ela queria colocar o menino numa instituição psiquiátrica. Colocou, né? E ficou claro no julgamento dela, que o CNJ foi muito claro no despacho, ao dizer que ela usou, sim, dos poderes do cargo de magistrada para benefício da família. Então, a conduta é muito clara. Mas isso ainda existe, isso acontece. Então, já vi aí o Siqueirinha aqui em Santos, né, Marcelo? Então, às vezes eu falo assim, pô, é uma bênção para o cara, não é uma punição. É uma bênção para o funcionário público, dependendo da carreira, aí, ele ser aposentado compulsoriamente, recebendo quase tudo. Então, a pergunta que eu sempre me faço é, e se fosse o particular? Né? Ele teria a mesma benesse? Não, nunca teria. Mas o outro prestou um concurso público, ele tem as estabilidades dele e tal. Mas neste caso, o afastamento é por ilicitude, é por praticar ilícito. A punição deveria ser muito severa como o cidadão comum é punido também. E não é. Né? Então, no fim... O teu filho bate no professor, você fala assim, você agora vai ficar em casa de castigo jogando no PlayStation. Não vai mais para o colégio. Exato. Não é a mesma coisa? É por aí. Ainda vai ganhar chup-chup. É uma brincadeira, né? Realmente essa instituição da pena máxima para a magistratura ser o afastamento com salário integral, que não é pena máxima coisa nenhuma, né? Lógico que a desembargadora passa pela punição social, passa pela vergonha de ter sido afastada do cargo. Isso não existe mais, né, Paulo? Vergonha não existe mais. A vergonha já foi abandonada há muito tempo. Mas isso faz com que exista uma casta de funcionários públicos. É uma verdadeira casta. Não tem nenhum sentido que essa desembargadora seja afastada com um salário integral, ou seja, ela é aposentada compulsoriamente por ter cometido um ilícito que foi beneficiar o filho preso. Se fosse uma iniciativa privada, Paulo, aconteceria o quê? Rua. Está na rua por justa causa. Não é isso, Marcelo? A minha pergunta foi essa, por isso que eu falei, e se fosse o particular? Como ficaríamos nós, Nicolau? Nós seríamos punidos com a maior severidade. Está na rua por justa causa, sem direito a nada. Pronto, era isso que tinha que acontecer e responder criminalmente, dependendo do que for, né? Porque numa situação dessa, ela tem que responder criminalmente. E ontem, o Nicolau já se referiu a esse caso no começo da edição do jornal, da participação do presidente Jair Bolsonaro na estreia das transmissões da TV Jovem Pan News. Ele estava sendo, num intervalo da Jovem Pan News, como ele fazia a live dele simultânea, ele continuou com a live e ele, sem saber que estava sendo transmitido, ele acabou perguntando quanto vale a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele estava explicando que no governo dele não tem corrupção, que o projeto não tem caixa de dinheiro, não sei o quê, e acabou perguntando quanto vale uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Quando avisaram ele que estava... Ele até interrompeu no meio a frase, né, Nicolau? Quando avisaram ele que estava sendo transmitido ao vivo na live, ele mudou de assunto. O Bolsonaro ele tem tentado, mas ele não consegue, né? É mais forte que ele, conter o que ele tem que falar. Na verdade, uma das coisas que a gente tem que reconhecer é que ele é muito espontâneo e fala o que pensa. E realmente na política isso custa caro, tem uma penalidade muito grande. Então, é isso que vem acontecendo com ele. Mas que é uma vergonha, o Alcolumbre está sentado em cima da entrevista aí com o André, né, que é o novo ministro que foi indicado por ele, André Mendonça. É uma vergonha isso, né? Faz mais de 3 meses, Paulo. Sabe, não tem Supremo Tribunal aí que possa interferir, não tem ninguém que possa interferir, e há uma chantagem que está sendo feita com o presidente da República. Caramba, a população será que não enxerga isso? A mídia será que não vê isso? Por quê? E está lá só 10 ministros, né? Outro dia teve um empate lá, numa votação, não lembro qual era, e tem que nomear o ministro. Coloca o ministro. Se não quer o cara, recusa. O Senado tem esse direito.
Se quer, aceita. Então, resolve o problema. Não, fica nessa chantagem. É que nem ele falou, ano que vem, o novo presidente, se for ele ou se for outro, vai indicar 2 ministros novos. E como é que fica o país em relação a isso, né? Vamos mudar o sistema, se o sistema vai continuar sendo esse, eu não sei como é que vai ficar. Eu sei que isso está uma vergonha, e ele fala o que pensa, e às vezes aqui vê o caso das vacinas, né? Ele tem uma matéria, eu li sobre essa matéria, mas a mídia também interpretou um pouco diferente do que ele falou. Então, é assim, o cara está apanhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também quando está dormindo. Eu não estou defendendo ele, não sou ministro da Defesa, que nem já me chamaram, né? Já me chamaram ministro da Defesa numa outra rádio, mas é uma vergonha o que acontece, né? Tem que colocar todo e pontuar tudo. Que ele fala demais? Fala demais. Eu acho que ele fala muito para ser político. Ele não é político. Eu não considero o Bolsonaro político, porque político você tem que fazer em casa, você tem que fazer em todos os locais e não pode falar o que pensa. Bom, o Bolsonaro tem 7 mandatos de deputado federal, 28 anos de mandatos políticos. Mas sempre despejou e vomitou o que ele pensa. É isso que ele sempre fez, mesmo como deputado. Sempre foi assim. Em relação à questão da indicação do ministro André Mendonça, a indicação para ministro do Supremo do André Mendonça, o Nicolau tem toda a razão, é um absurdo completo que o senador Davi Alcolumbre, que seja o presidente da comissão, esteja até hoje, desde julho a indicação, até hoje ele não colocou para a pauta do Senado, ele justifica que tem assuntos mais importantes. É um absurdo que ele não tenha pautado a sabatina do ministro do Supremo, o Supremo com 10 ministros desde outubro, sobrecarregando de processos os outros e dando a possibilidade do empate em votação, ter que ter o voto de Minerva, né? Agora, em relação ao que o presidente falou das vacinas, é injustificável ele ter associado, eu li a matéria da Exame, é de agosto de 2020 a matéria, ainda nem existiam as vacinas da Covid-19, e é injustificável, principalmente, o que não tem nenhuma justificativa é que ele não tenha se retratado, né, Marcelo? Ele poderia vir a público e falar, olha, eu li um estudo, mas fui levado a erro, eu me enganei, eu me equivoquei, mas eu também assisti a live dele para ver se era verdade. Eu achei tão absurdo que eu falei assim, eu vou assistir, eu não vou ouvir ninguém me contar porque eu não quero me contaminar. E ele fala, ele pega ele joga o jornal, né, ele abre o jornal, olha aqui, olha a reportagem, o problema é esse, ele lê qualquer asneira. Desde que seja favorável a algo que ele pensa, ele vai lá e lê. Ele reproduz coisas. Ele é o presidente da República, ele é uma instituição, ele não é o Jair. E aí, Nicolau, é isso que eu acho. Não, é um erro. Eu acho indefensável o que ele fez. Não, você está correto no que você falou. Ele não consegue se despir do manto do Jair. Ele não consegue entender que ele não está mais como deputado federal atendendo um nicho pequeno de 1 milhão de pessoas. Ele está no executivo. O executivo ele representa a 6ª maior democracia do planeta. Entendeu? E é isso que ele precisa entender. Só que está ficando tarde. Não, ele não tem só isso, né? Você tem que ver que é um conjunto que, além dele falar demais e falar o que pensa, que já é um erro, ele atacou a mídia. Ele tem a mídia, uma grande parte da mídia contra ele. Ele criou uma guerra. Então ele criou uma guerra na qual ele atira nele mesmo. Isso. É o fogo amigo. Então, é assim, qualquer coisa que ele fale que gere uma outra interpretação vai vir contra ele mesmo. Então, isso é burrice. Você tem que falar em burrice, que nem o Paulo Guedes falou do Pontes. É burrice, porque você dá tiro no pé, é burrice. É o que ele está fazendo. Ele tem sido cabo eleitoral do Lula. Essa é a grande verdade. Ele joga contra. Olha, 8h03, tem um ouvinte, Flávio, de Guarujá, ele faz uma pergunta que eu não vou saber responder, mas amanhã eu vou responder, Flávio. Ele diz assim, muito própria a pergunta dele. Bom dia, Paulo e pessoal da mesa. No caso da desembargadora, o filho dela se recuperou? Vamos procurar saber. Claro que não. Ele era traficante, ele não é doente. É diferente um doente de um traficante. Ele tinha um problema psicológico. Mas vamos ver o que aconteceu com o... Ele achou que era 130 quilos de orégano. Paulo, eu só queria falar uma curiosidade, é muito rápido, que eu mandei para você, mas eu acho que você não viu. Eu achei muito interessante uma reportagem que eu vi ontem, que o Paul McCartney não vai mais dar autógrafo. Não sei se você viu essa reportagem.
E aí parece uma atitude antipática. Você vê que você pode olhar a coisa por vários ângulos, que nem eu falei do Bolsonaro agora. Aí por que aí fui ler a matéria, por que ele não dá mais autógrafo? Porque os autógrafos dele, inclusive o ex-Beatle também, Ringo Starr, fez a mesma coisa, que o pessoal está pegando autógrafo dele em qualquer papel, até nas costas de nota fiscal, e colocando no eBay para vender. Então a pessoa está vendendo e fazendo dinheiro com esses autógrafos dele. E ele falou agora que ele só vai dar autógrafo para instituições de caridade. Então, você vê, uma coisa que parece antipática, uma coisa super justificada, né? Eu achei muito curioso essa matéria. Também vamos parar de dar autógrafo. Eu vi aqui a matéria que você me mandou, é interessante, e eu lembrei agora que você falou de uma propaganda do Itaú, eram duas velhinhas, né, que faziam a propaganda do Itaú, e alguém pedia autógrafo, elas diziam, que autógrafo, meu filho? É selfie agora, é mais moderno. Lembra dessa propaganda das duas velhinhas que eram informatizadas, né? Eram bem sintonizadas, antenadas aí na tecnologia das redes sociais. 8h05, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta quinta-feira, que teve comentários do Marcelo Marçaioli e do Nicolau Obeide, teve o quadro de marketing digital apresentado pelo empresário André Orsini, teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio e participando, e teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Você ouviu o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos. Faça seus exames no novo Centro Médico na Rua Paraná 191. E Forte Norte. Desenvolvimento ambiental e urbano. Jovem Pan.